Aleluia, glória a Deus. Deixar aqui uma palavra que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, o versículo a partir do 40. Aleluia, que diz assim: E respondendo Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Diz-me, mestre. Um certo, um certo criador tinha dois devedores. Um devia 500 dinheiro e o outro devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Disse-lhe, pois, qual deles o amará mais? Simão Pedro respondendo, disse-lhe, tem para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. Louvado seja Deus, né? Julgaste bem. Louvado seja o Senhor. Por quê? Um devia 500 e outro 50. Aqui o Senhor colocou o dinheiro, né, para poder ficar bem fácil da gente saber. Mas aqui ele estava colocando era o pecado. Um tinha mais e outro tinha menos, vamos dizer assim, né? Mas não tinha com que pagar, o Senhor Jesus veio e pagou a nossa dívida. Porque o Senhor foi quem pagou a nossa dívida, né? Por isso que nós não devemos nada para o inimigo. Porque o Senhor chegou e disse quanto é a conta dele. É quanto. Quanto ele deve, né? E o inimigo exigiu o preço de sangue. E o Senhor pagou na cruz. Ele foi crucificado e pagou o preço. Então, quando ele ressuscitou, ele foi lá e disse, olha, me dá a chave. Porque o preço que você pediu, já paguei. Então, paguei. Ele não deve nada, né? Mas aquele homem, voltando lá para a palavra, né? Diz que quando aquele criador soube, né? Eles foram perdoados porque devia muito. Então aquele que devia menos se encontrou com o que devia mais. Louvado seja Deus. E ele cobrou, né? E ele queria que ele pagasse. Então ele tinha sido perdoado a dívida dele, né? Porque ele não tinha com que pagar. Mas ele não teve compaixão do que devia menos. Então ele cobrou a ele. E Deus, então quando aquele homem soube, então ele se dignou e disse, trazei-o ele. Olha, tu vais para ali e tu só sai dali, da prisão, quando tu pagar o último centavo. Porque eu tiveste compaixão de ti e tu não tiveste do teu companheiro, né? Então é por isso que é muito bom ter compaixão um do outro, né? Porque assim como ele teve compaixão, né, deles dois, ele não teve do outro, que a conta era menos, né, diferente, que 50 para 500 é uma diferença grande, mas ele não queria saber, ele queria receber, e o homem não tinha com que pagar. Louvado seja Deus. A história é uma história é uma passagem da Bíblia muito contada, então vai ficar para a reflexão de você refletir, né, no que deve mais e no que deve menos. Louvado seja Deus. E quando alguém te perguntar, te perdoar aquilo que é muito, né? Quando tu encontrar o que é menos, perdoa ele também, viu? Louvado seja Deus. Amém?